Imagine que você é a sócia-diretora de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, caminhando pelo saguão espelhado do seu império na Avenida Faria Lima. Você está no auge quando uma proposta de parceria desesperada pousa em sua mesa. Ela vem de um escritório tradicional, mas decadente em Belo Horizonte. O sócio sênior é seu pai. O homem que disse que você era emotiva demais para ser advogada, que não foi à sua formatura na USP e que não fala com você há 8 anos. Agora ele está vindo até você em busca de salvação sem fazer ideia de que a CEO poderosa, que ele tenta impressionar, é a filha que ele desprezou. O que você faria? Você busca vingança ou oferece misericórdia? Mas antes de mergulharmos nessa história dramática de família, traição e redenção, por favor, curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais contos emocionantes. E nos conte nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo hoje. Junte-se a nós para ver se Catarina Moraes conseguirá unir os mundos entre eles ou se algumas pontes foram feitas para serem queimadas. O envelope chegou numa segunda-feira de manhã, 18 de março de 2024, às 9h23. Minha assistente Rebeca trouxe-o com minha pilha habitual de propostas de parceria, consultas de fusão e pedidos de aliança estratégica. A Moraes e Vasconcelos recebia dezenas dessas toda semana. Escritórios menores esperando fazer parceria com uma das maiores bancas de direito corporativo do país. A maioria recebia uma carta de rejeição educada. Estes precisam da sua análise, disse Rebeca colocando a pilha na minha mesa de mogno. A fusão do Grupo Andrade é urgente. E há uma proposta de parceria de um escritório pequeno de Belo Horizonte que talvez valha a pena considerar. Belo Horizonte. Ergui os olhos do meu notebook. Qual escritório? Ela checou suas anotações. Braga e Associados. Médio porte, cerca de 40 advogados. Eles buscam uma parceria estratégica para lidar com o excesso de demandas e acessar nossos recursos internacionais. Braga e Associados, o escritório do meu pai. Mantive meu rosto neutro. Deixe comigo. Vou analisar esta tarde. Depois que Rebeca saiu, encarei aquele envelope por 5 minutos inteiros antes de abri-lo. A proposta era formatada profissionalmente e abrangente. 12 páginas detalhando as áreas de atuação da Braga e associados lista de clientes, casos recentes e projeções financeiras. O escritório era especializado em direito empresarial e contencioso civil. Trabalho sólido, respeitável se não espetacular. Mas os números contavam a verdadeira história. A receita caíra 23% em 3 anos. 3 grandes clientes perdidos para concorrentes nos últimos 18 meses. Sócios envelhecendo sem plano de sucessão claro. Custos fixos subindo enquanto as horas faturáveis diminuíam. Eles estavam se afogando. Lentamente, mas inevitavelmente. Essa parceria não era sobre crescimento. Era sobre sobrevivência. A proposta foi assinada por 3 sócios seniores: Roberto Braga, Tomás Menezes e Miguel Braga. O nome do meu pai vinha primeiro. Roberto Braga. O homem que me disse que eu nunca daria certo como advogada. Que pulou minha formatura na faculdade de Direito porque tinha um caso para preparar. Que passou minha infância inteira me comparando desfavoravelmente ao meu irmão mais velho Marcos. E agora ele vinha até mim pedindo ajuda. Ele só não sabia disso ainda. Peguei meu telefone e liguei para a Rebeca. A proposta Braga, eu disse. Agende uma reunião para amanhã às 14 horas. Apresentação completa. Diga a eles para trazerem os sócios seniores, todos eles. Desliguei e recostei na cadeira, olhando para o horizonte de prédios de São Paulo do meu escritório de canto no 35º andar. Amanhã seria interessante. Os problemas com meu pai começaram cedo. Eu tinha 8 anos quando ouvi dizer a alguém que eu não era inteligente o suficiente para ser advogada. Foi num churrasco de família em 2001. Meu tio havia perguntado sobre minhas notas, e antes que eu pudesse responder, meu pai riu. A Kátia é uma aluna esforçada nota 7 ou 8, disse ele. Mas o Marcos, agora o Marcos tem cabeça para o direito. Puxou a mente analítica do avô. Marcos tinha 10 anos.
Ele tinha ganhado uma competição de debate na escola. Meu pai falava disso há semanas. Eu tinha tirado nota máxima em tudo naquele semestre, mas ninguém mencionou. No ensino médio, a comparação era constante. Marcos entrou para o clube de oratória. Eu entrei para o clube de oratória. Marcos virou capitão no 2º ano. Meu pai dizia que era talento natural. Eu virei capitã no 3º ano. Meu pai não foi a nenhuma das minhas competições. Marcos passou no vestibular da FGVIT. Eu passei na USP no Largo de São Francisco. A FGVIT é mais prática, mais focada no mercado, disse meu pai. A USP é muito teórica, muita política. Marcos tirou uma nota alta na OAB. Eu passei entre os primeiros colocados. A OAB não mede o que realmente importa. Meu pai disse aos sócios num jantar. Você precisa de instinto. Presença de tribunal. O Marcos tem isso. Quando entrei para o quadro de honra da faculdade, a resposta do meu pai foi: bem, eles precisam preencher as cotas de gênero de alguma forma. Eu tinha entrado por mérito, mas ele não podia admitir isso. O ponto de ruptura veio durante meu último ano. Eu estava em casa para o recesso de fim de ano, dezembro de 2014. Meu pai oferecia um jantar para seus sócios. Eu ajudava minha mãe na cozinha quando ouvi falando na sala. Marcos vai ser assessor do desembargador Paiva este ano, dizia ele. Tribunal de Justiça. Esse é o tipo de experiência que constrói uma carreira jurídica real. E a Catarina? Alguém perguntou. Ela não está se formando na USP. Cati? A voz do meu pai foi desdenhosa. Ela está indo bem, eu acho. Mas ela não tem o que é preciso para ser uma advogada de verdade. Muito mole, muito emotiva. Provavelmente vai acabar na defensoria pública ou cuidando de pequenas causas e multas de trânsito. A sala riu. Parei na porta da cozinha congelada. Minha mãe tocou meu braço. Filha, não... Entrei na sala de estar. 12 pessoas se viraram para me olhar. Na verdade, eu disse minha voz trêmula mais clara. Acabei de aceitar uma posição de advogada júnior na Pinheiro e Campos, salário inicial e bônus de contratação que superam o faturamento de muitos aqui. A sala ficou em silêncio. Pinheiro e Campos. Um dos escritórios mais prestigiados e elitistas do país. O rosto do meu pai ficou vermelho. Kátia, agora não é hora. Você tem razão. Não é hora de humilhar sua filha na frente dos seus colegas. Mas você fez isso mesmo assim. Virei as costas e saí. Fiz minhas malas, chamei um táxi para o aeroporto e voltei para São Paulo naquela mesma noite. Meu pai ligou na manhã seguinte. Você me envergonhou na frente dos meus sócios. Você me envergonhou na frente dos seus sócios, retruquei. Eu estava apenas conversando. Você estava me fazendo de piada. De novo? Fiz uma pausa. Cansei, pai. Cansei de tentar provar meu valor para você. Cansei de ser a decepção. Você está exagerando. Estou reagindo exatamente como deveria. Não me ligue de novo a menos que esteja pronto para pedir desculpas. Ele não ligou. Me formei em maio de 2016. Oradora da turma. Artigos publicados. Ofertas de emprego de 6 grandes bancas. Meu pai não veio à formatura. Disse que tinha um caso para preparar. Marcos veio. Minha mãe também parecendo desconfortável e pedindo desculpas com o olhar. Meu pai enviou um cartão com um cheque e um bilhete. Parabéns. Espero que o diploma lhe sirva bem. Nenhum estou orgulhoso. Nenhum reconhecimento. Apenas uma formalidade genérica. Comecei na Pinheiro e Campos em setembro de 2016. O trabalho era brutal. Semanas de 80 horas, prazos impossíveis, sócios que gritavam por qualquer erro. Vi colegas chorarem no banheiro, pedirem demissão e desenvolverem problemas com álcool. Eu prosperei, porque cada vez que eu queria desistir, ouvia a voz do meu pai. Ela não tem o que é preciso para ser uma advogada de verdade. E eu trabalhava mais duro. Virei sócia em 7 anos mais rápido que a média. Especializei-me em litígios corporativos complexos representando multinacionais. Eu ganhava. Muito. Em 2021, a Moraes e Vasconcelos me recrutou como sócia sênior. Em 2023, aos 35 anos, tornei-me a sócia-diretora mais jovem da história do escritório.
A Moraes e Vasconcelos tinha 1.200 advogados em 12 escritórios pelo mundo. Faturávamos bilhões, e eu comandava tudo. Meu pai não fazia ideia. Não nos falávamos há 8 anos. Minha mãe ligava ocasionalmente dando notícias da família que eu não pedia. Marcos virou sócio no escritório do seu pai. Ela me disse há 2 anos. Eles estão tão orgulhosos? Isso é ótimo, mãe. Seu pai pergunta por você às vezes? Pergunta. Ele viu uma notícia sobre um caso que você ganhou. A fusão da Tech Corp. Ele mencionou que você fez um bom trabalho. Quanta generosidade da parte dele. Filha, tenho que ir, mãe. Construí minha carreira sem a aprovação dele. Sem o apoio dele. Eu não precisava dele. Mas agora, encarando a proposta de parceria do escritório dele, percebi que eu tinha algo que ele precisava. E amanhã ele iria descobrir. Terça-feira à tarde, 13h47. Eu estava no meu escritório revisando a proposta. Braga uma última vez. Rebeca montou uma análise completa, projeções financeiras, posicionamento de mercado e riscos. Às 13h55, Rebeca interfonou. O grupo Braga chegou. 3 sócios. Devo levá-los para a sala de conferências A. Sim, ofereça café. Estarei lá em 10 minutos. Aprendi esse truque cedo na carreira. Faça-os esperar. Não o suficiente para ser rude, mas o suficiente para estabelecer quem detém o poder. Às 14h07, entrei na sala de conferências A. 3 homens se levantaram. Todos na casa dos 60 anos, vestindo ternos caros, mas levemente antiquados. Homens que tiveram sucesso 20 anos atrás e tentavam se agarrar a isso. Roberto Braga, meu pai. 64 anos, cabelos grisalhos, os mesmos olhos penetrantes de que me lembrava. Ele parecia cansado. Tomás Menezes, colega de faculdade do meu pai e cofundador. 66, rosto jovial, suando levemente. Miguel Braga, irmão mais novo do meu pai. 61, quieto, analítico. Eles me olharam com sorrisos profissionais. Nenhum reconhecimento. Senhores, eu disse estendendo a mão. Catarina Moraes, sócia-diretora da Moraes e Vasconcelos. Obrigada por terem vindo. Eu usava o sobrenome de solteira da minha mãe profissionalmente, Moraes. Não Braga. Meu pai apertou minha mão firme. Roberto Braga. Sócio sênior da Braga e associados. Estes são Tomás Menezes e Miguel Braga. Ainda sem reconhecimento. Eu mudei desde a última vez que ele me viu. Cabelo diferente, guarda-roupa executivo 8 anos mais velha. E ele não estava procurando pela filha. Estava procurando uma oportunidade de negócio. Todos nos sentamos. Analisei a proposta de vocês, eu disse abrindo a pasta. Antes de começarmos, por que não me contam sobre o escritório? O que torna a Braga e associados uma boa opção para a Moraes e Vasconcelos. Meu pai começou seu discurso. 40 anos de experiência. Relacionamentos sólidos com clientes. Conhecimento profundo do mercado mineiro. Ele era bom, confiante, persuasivo. Mas eu via o desespero por baixo. No jeito que a mão dele apertava a caneta quando mencionava os desafios recentes. Seus balanços mostram uma queda de receita de 23% em 3 anos, eu disse. O que está causando isso? Tomás se mexeu desconfortável. Consolidação de mercado. Clientes migrando para bancas maiores em São Paulo. É por isso que estamos aqui. Meu pai interrompeu suavemente. O mercado jurídico evoluiu. Clientes querem alcance global e infraestrutura tecnológica, coisas que um escritório do nosso porte não pode oferecer sozinho, mas vocês podem oferecer junto conosco, eu disse. Exatamente, ele assentiu. Trazemos 40 anos de tradição em Belo Horizonte. Vocês trazem os recursos. Juntos seríamos formidáveis. Fiz uma anotação. Vocês perderam 3 grandes clientes em 18 meses. Por que devemos acreditar que os restantes ficarão? O maxilar do meu pai travou. Esses clientes saíram devido à consolidação, não por problemas de serviço. Um deles foi para o escritório Rocha e Silva. Eu disse olhando meus papéis. Um escritório menor que o de vocês. Isso não é consolidação, é concorrência. Silêncio. Senhora Moraes? Miguel falou voz calma. Você está certa.
Enfrentamos desafios, mas sobrevivemos por 40 anos. Nossos clientes são fortes. Nosso trabalho jurídico é excelente. Não estamos aqui porque estamos falindo. Estamos aqui porque somos inteligentes o suficiente para evoluir. Melhor resposta, mais honesta. Me falem sobre o plano de sucessão, eu disse. Todos os sócios seniores têm mais de 60 anos. Quem é a próxima geração? Outra pausa desconfortável. Temos vários associados fortes, disse Tomás. Marcos Braga, filho do Roberto, acabou de virar sócio. Tem 36 anos, excelente advogado. Um novo sócio não é um plano de sucessão, rebati. O que acontece quando os 3 se aposentarem? Isso é parte do motivo da parceria, disse meu pai. O acesso aos recursos da Moraes e Vasconcelos nos ajudaria a recrutar talentos. Recostei-me na cadeira. Serei direta. Sua proposta pede acesso à nossa base de clientes e nossa marca. Em troca, vocês oferecem relacionamentos que estão encolhendo e expertise que já temos internamente. Por que eu aceitaria isso? A temperatura na sala caiu 10 graus. Por quê? Disse meu pai com voz tensa. Estamos oferecendo ao mercado de Minas Gerais 40 anos de relacionamentos. Você não pode comprar esse tipo de conhecimento institucional. Nós podemos contratar, eu disse. Poderíamos recrutar metade dos seus associados amanhã e ter o mesmo conhecimento por menos. Eu estava sendo dura, mais dura do que precisava, mas queria que ele sentisse o que eu senti por anos. Inadequada, insuficiente. Senhora Moraes? Disse Tomás. Talvez tenhamos começado com o pé esquerdo. Respeitamos muito seu escritório. Estamos aqui para explorar um benefício mútuo. Então deixe-me perguntar, eu disse. O que acontece se dissermos não qual é o plano B? Ninguém respondeu. Porque daqui, de onde estou sentada, continuei. Vocês não têm um. Estão perdendo clientes, receita caindo, sócios envelhecendo. Sem essa parceria, vocês enfrentam um declínio lento até a irrelevância. O rosto do meu pai estava vermelho. Isso é uma avaliação bastante severa. É uma avaliação precisa. Suas projeções são otimistas demais. E sua proposta de valor para nós é mínima. Fechei a pasta. Senhores, agradeço a vinda, mas não vejo um encaixe aqui. Espere, meu pai disse bruscamente. Você está nos rejeitando? Assim. A menos que tenham algo mais a acrescentar. Temos 40 anos de excelência. A voz dele subiu. Construímos um dos escritórios mais respeitados de Minas. Representamos grandes empresas. Você está descartando isso por causa de 3 anos ruins. Lá estava o ego. A incapacidade de aceitar que ele não era a pessoa mais importante da sala. Estou descartando, disse calmamente, porque não atende às nossas necessidades estratégicas. Meu pai levantou-se abruptamente. Isso é um absurdo. Viemos aqui de boa fé. E eu analisei sua proposta de boa fé. Eu disse permanecendo sentada. A resposta é não. Você está cometendo um erro. Eu raramente cometo erros, Sr. Braga. Ele me encarou, o rosto corado de raiva e humilhação. E algo mais. Algo nos olhos dele. Um brilho de reconhecimento. Cati. Moraes. Sobrenome da minha mãe. Mas eu tinha os olhos do meu pai. E agora, na raiva dele, ele finalmente viu. Cati. Ele repetiu a voz incerta. Levantei-me devagar. Olá, pai. A cor sumiu do rosto dele. Tomás olhou entre nós, confuso. Vocês dois se conhecem? Roberto é meu pai, eu disse, embora não nos falemos há 8 anos. Miguel recostou-se pesadamente. Meu Deus, você é a Catarina. A voz do meu pai foi um sussurro. Você é Catarina Moraes esse tempo todo. Uso o sobrenome da minha mãe profissionalmente. É meu nome legal há 7 anos. Mas você é a sócia-diretora da Moraes e Vasconcelos. Há 18 meses. Antes disso, fui sócia sênior na Pinheiro e Campos. Fiz uma pausa. Mas você não saberia disso. Você não perguntou sobre minha carreira desde que me formei na USP. Formatura que você não foi, aliás. Tomás levantou-se. Roberto, você disse que tinha 2 filhos. Um filho advogado e uma filha que...
Ele parou, lembrando o que meu pai devia ter dito sobre mim. Que o quê? Perguntei. Que trabalha na defensoria, que cuida de multas de trânsito, que não tem o que é preciso para ser advogada de verdade. Meu pai parecia que ia passar mal. Senhora Moraes, disse Miguel cuidadosamente, talvez devêssemos reagendar esta reunião. Não há nada para reagendar, eu disse. A resposta ainda é não. Cate, por favor, meu pai começou. É Catarina, ou Senhora Moraes. Não estamos em base de primeiro nome. Isso é sobre nossa relação pessoal, não é? Olhei diretamente para ele. Você passou minha vida inteira me dizendo que eu não era boa o suficiente, que meu irmão era o advogado de verdade. Você pulou minha formatura. Não liga há 8 anos. E agora aparece no meu escritório precisando da minha ajuda e espera o quê? Profissionalismo, objetividade. Espero que separe negócios de sentimentos, como você fez. Minha voz ficou afiada. Foi negócio ou pessoal quando você disse aos seus sócios que eu acabaria em pequenas causas? Quando disse que eu era mole demais? Quando faltou ao dia mais importante da minha carreira acadêmica? Silêncio. Esse é exatamente o problema, continuei. Você nunca me viu como advogada. Você me viu como sua filha decepcionante. E agora precisa de mim profissionalmente e não consegue lidar com isso. Eu estava errado, ele disse baixinho. O quê? Eu estava errado sobre você, sobre sua capacidade, sobre tudo. Esperei. Catarina, você construiu uma carreira extraordinária. Sócia-diretora aos 35 anos, num dos escritórios mais prestigiados do mundo. Eu não sabia. Deveria ter sabido. Deveria ter mantido contato. Deveria ter... Ele parou. Sinto muito. 8 anos esperando por um pedido de desculpas. E agora vinha assim, numa sala de reuniões na frente de testemunhas, porque ele precisava de algo. Suas desculpas estão anotadas, eu disse, mas isso não muda a minha decisão de negócios. A Braga e Associados não se encaixa estrategicamente. Por favor, a voz do meu pai falhou. O escritório é o trabalho da minha vida. 40 anos. Se não fizermos parceria, não vamos sobreviver. Então, talvez devesse ter pensado na sucessão antes, ou na retenção de clientes, ou em qualquer um dos problemas que agora ameaçam a existência da sua firma. Vai nos deixar falir só para me punir. Vou deixá-los falir porque a proposta não faz sentido comercial. O fato de você ser meu pai é irrelevante. É, ele me olhou. Ou você está gostando disso de me ver implorar? Aquilo doeu mais do que deveria. Esta reunião acabou, eu disse. Rebeca irá acompanhá-los até a saída. Caminhei em direção à porta. Catarina, espere. Parei, mas não me virei. Você tem razão, disse meu pai. Sobretudo. Comparei você ao Marcos. Desmereci suas conquistas. Não estava lá quando precisou. A voz dele estava pesada. Fui um pai terrível e agora estou colhendo o que plantei. Virei-me devagar. Ele parecia mais velho, de repente derrotado. Não espero que me perdoe, continuou ele. Nem espero que me ajude, mas preciso que saiba. Estou orgulhoso de você. Ver o que construiu, o que conquistou sem nenhuma ajuda minha. Estou orgulhoso e sinto muito que tenha sido preciso perder tudo para dizer isso. Tomás e Miguel olhavam para o chão desejando estar em qualquer outro lugar. Vou rever a proposta, ouvi a mim mesma dizer. Meu pai levantou a cabeça bruscamente. O quê? Vou rever. Me dê uma semana. Se eu encontrar uma maneira de fazer funcionar em termos que beneficiem a Moraes e Vasconcelos, considerarei uma parceria modificada. Catarina, não me agradeça ainda. Isso é negócio, não perdão. Se eu fizer isso é porque encontrei um caso de negócio legítimo. Eu entendo. E pai, olhei diretamente para ele. Se fizermos a parceria, você responderá a mim. Seu escritório operará sob a gestão da Moraes e Vasconcelos. Você seguirá nossos protocolos. Se não conseguir lidar com isso, se não conseguir lidar com sua filha sendo sua chefe, então vá embora agora. Ele engoliu em seco. Eu consigo lidar. Veremos. Saí da sala de conferências e fui direto para minha sala fechando a porta. Minhas mãos tremiam. Rebeca interfonou 5 minutos depois. O grupo Braga saiu. Você está bem? Estou bem?
Segure minhas chamadas por 1 hora. Sentei na minha mesa olhando a Avenida Faria Lima tentando processar. Meu pai tinha pedido desculpas. Depois de 8 anos, eu estava sendo fraca, deixando a família nublar meu julgamento, ou estava sendo forte, separando a decisão de negócios da mágoa pessoal. Abri a proposta. Braga novamente e comecei a ler com novos olhos. Durante a semana seguinte, minha equipe fez uma auditoria profunda na Braga e Associados. O ruim receita caindo base de clientes, encolhendo sem sucessão. O bom. Os clientes restantes eram leais. O trabalho jurídico era sólido. A marca era forte em Minas Gerais. E os custos eram baixos. Mais importante, vi algo que perdi inicialmente. Oportunidade. Se a Moraes e Vasconcelos adquirisse a Braga e Associados não uma parceria, mas uma aquisição total, poderíamos absorver os clientes e a posição no mercado mineiro. Poderíamos trazer os melhores associados e construir uma presença real lá. O nome Braga tinha valor local. Poderíamos mantê-lo como subsidiária Braga e Associados uma empresa Moraes e Vasconcelos. Custaria menos do que começar do zero. Elaborei uma contraproposta. Uma aquisição. A Moraes e Vasconcelos compraria a Braga e Associados por 15 milhões de reais. Os 3 sócios seniores ficariam por 2 anos como conselheiros. Os associados receberiam ofertas para ficar. Era uma oferta justa, mas significava que meu pai perderia o controle da firma que construiu. Liguei para ele na sexta-feira à tarde. Roberto Braga. É Catarina. Catarina esperava que ligasse. Tenho uma contraproposta, mas não por telefone. Pode vir a São Paulo amanhã, só você. Amanhã é sábado. Eu sei. Pode vir ou não. Estarei lá. Ele chegou ao meu escritório às 10 horas da manhã. Ele parecia nervoso. Café, ofereci. Por favor. Sentamos no meu escritório, não na sala de reuniões. Tenho uma proposta. Deslizei uma pasta pela mesa. Mas não é o que você pediu. Ele leu. Vi o rosto dele mudar. Confusão, compreensão. Você quer nos comprar? Ele disse finalmente. Sim, por 15 milhões. É um preço justo. Perderíamos o controle. Perderiam a propriedade. Mas salvariam os clientes, os associados e o legado. A Braga e Associados continuaria. Seu nome ficaria na porta. Ele leu os detalhes. A transição de 2 anos. Depois, eu estaria trabalhando para você, disse ele. Sim. Minha filha seria minha chefe? Sim. Ele baixou os papéis. Isso é vingança, me fazer responder a você. Não. Isso é negócio. É a melhor opção para ambas as firmas. Não há outro jeito. Nenhuma estrutura de parceria preserva nossa independência, expliquei. Ou faço isso de forma limpa, ou deixo vocês morrerem lentamente. Você se aposenta com dignidade em 2 anos. São minhas únicas escolhas. São as únicas que fazem sentido. Ele foi até a janela. 40 anos, disse baixinho. Comecei aquele escritório do nada. 3 advogados numa salinha em 1984. Foi meu legado. Ainda pode ser. Eu disse. Sob nossa gestão, o nome Braga irá mais longe. Seus associados terão oportunidades que você nunca poderia dar. Mas não será meu. Não, não será. Ele se virou. Por que está fazendo isso? Poderia ter nos rejeitado. Pensei sobre isso. Porque você estava certo sobre uma coisa, eu disse. Você construiu algo que vale a pena preservar. E aqueles associados merecem algo melhor do que afundar com o navio. Eu já fui um deles. Sei como é trabalhar para alguém que não vê seu valor. A crítica implícita pairou no ar. Ele sorriu levemente. Justo. Ele voltou para a mesa. Se eu concordar, posso pedir uma coisa. O quê? Podemos tentar reconstruir nossa relação, não só negócios, mas pai e filha. Olhei para ele por um longo momento. Não sei, disse honestamente. 8 anos é muito tempo. Você me magoou muito. Eu sei, e não sou a mesma pessoa. Eu não preciso mais da sua aprovação. Construí essa carreira apesar de você não por sua causa. Eu sei disso também. Então o que você pede? Uma chance, disse ele, de conhecer a pessoa que se tornou, de ser pai se você deixar.
Senti algo quebrar no meu peito. Podemos tentar, disse cuidadosamente. Mas vai levar tempo. E se você me comparar ao Marcos mais uma vez, acabou. Ele riu. Justo. Embora eu deva dizer, o Marcos tem lido sobre sua carreira. Ele está intimidado por você. Que bom. Ficamos em silêncio. Vai aceitar a oferta? Perguntei. Posso discutir com Tomás e Miguel. Claro, tem até segunda-feira, mas pai... Sim. Esta é a única oferta. Não vou negociar. Entendido. Ele se levantou. Na porta pausou. Catarina. Sim. Estou realmente orgulhoso de você. Deveria ter dito isso anos atrás. Sim, eu disse. Deveria. Segunda-feira de manhã, meu telefone tocou. É o Roberto. Aceitamos sua oferta. Soltei um suspiro que não sabia que estava segurando. A aquisição foi fechada em 28 de maio de 2024. A transição foi tranquila. Meu pai Tomás e Miguel foram profissionais. Marcos me ligou 2 semanas depois. Cati é o Marcos. Oi, Marcos. Só queria dizer obrigado. Você deu ao papai uma saída digna. Conversamos por 1 hora. Sobre carreira, sobre a aquisição. Ele fala de você o tempo todo agora, disse Marcos. Mostra seus artigos para todo mundo. É meio irritante, na verdade. Eu ri. Meu pai e eu começamos a jantar 1 vez por mês. Estranho no início, depois mais natural. Eu me sentia ameaçado por você. Ele admitiu uma noite. Você era mais inteligente que o Marcos, mais determinada, e eu não sabia lidar com isso. Por que não? Porque você me lembrava de mim na sua idade, ambiciosa, e eu sabia que se te encorajasse, você me superaria. O que eu fiz de qualquer jeito. Sim, é vergonhoso, tenho vergonha disso. Apertei a mão dele sobre a mesa. 1 ano após a aquisição, meu pai se aposentou oficialmente. Demos uma festa para ele, fiz um discurso. Roberto Braga construiu algo do nada. Ele também é meu pai. O que tornou essa aquisição complicada? A sala riu. Pai, você me ensinou resiliência me fazendo desenvolvê-la sozinha. Me ensinou determinação me dando algo a provar. Então obrigada pelas lições que pretendia ensinar e pelas que não pretendia. Ele estava chorando. Eu também. Depois da festa ficamos na varanda do meu escritório olhando São Paulo. Sinto muito, disse ele. Eu sei. Estamos bem. Pensei na menina de 8 anos e na mulher de 35. Estamos chegando lá, eu disse. Não é perfeito, mas estamos chegando lá. Ficamos em silêncio confortável. Cati, disse ele. Não o corrigi. Se eu tivesse te apoiado desde o início, não acho que você estaria aqui agora. Você se tornou esse sucesso em parte porque tinha algo a provar. Então está levando o crédito pelo meu sucesso. Ele riu. Deus não. O sucesso é todo seu. Só estou dizendo, às vezes os obstáculos nos tornam mais fortes, mesmo quando esses obstáculos são nossos próprios pais. Talvez, eu disse, ou talvez eu tivesse sido bem-sucedida com um pai que me apoiasse. Nunca saberemos. Não, não saberemos. Pausa. Mas pelo que vale a pena, eu disse, eu te perdoo. Ele me olhou. Mesmo, porque guardar essa raiva é exaustivo. E por que você está tentando? Finalmente ele me abraçou. Eu deixei. Obrigado, ele sussurrou. Ficamos lá na varanda sócia-diretora e sócio aposentado filha e pai enquanto o sol se punha sobre São Paulo. Eu provei que ele estava errado. Mas mais importante, tornei-me a pessoa que eu queria ser. Com ou sem a aprovação dele. Embora eu tivesse que admitir. Ter a aprovação agora era muito bom.